Olá, pessoal, boa noite. Espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma palestra na Python Brasil 2021. O meu nome é Geisa Priscila, eu sou uma mulher negra de pele clara. Tenho cabelo castanho escuro e cacheados, mas agora eles estão na chapinha e lisos, né? Eles estão soltos, eu estou usando uma blusa laranja. Esse ano, a Python Brasil ela está apoiando a ONG Mães de Favelas, onde está levando renda, né, para as mães dessa localidade, que estão necessitando, que a gente sabe, né, que esse período de pandemia está afetando várias famílias. E nós estamos querendo incentivar a contribuição de todos vocês. Caso você queira e possa contribuir, a doação pode ser feita no ato da inscrição lá no Eventbrite, né? Escolhendo a opção de doação. Ou também você pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo no cantinho aqui da tela e fazer a sua doação por lá. Eu quero dar as boas-vindas à nossa palestrante Judite Cipreste. Oi, gente. Prazer Oi, estar aqui. boa Obrigada, noite. Geisa. Dá um oi para Carla também. Oi, Carla. Tudo bem? Tudo bem, um pouquinho nervosa, mas estou bem. Vai dar tudo certo. Pessoal, a Judite, ela é jornalista de dados no Metrópolis e diretora do projeto Colabora, Colabora Dados. Eita, quase que não sai. Já passou pelo jornal Folha de São Paulo, Aos Fatos, UOL e Globo News. Ela também é entusiasta do uso da programação no jornalismo e foi indicada ao prêmio The Sigmas Awards na categoria Open Data em 2020. Eu quero reforçar a vocês que, caso tenham alguma dúvida ou pergunta para a nossa palestrante, peço que acesse o nosso canal lá do Discord, procure pela trilha Shirley Ann Jackson, acertei, e deixe a sua pergunta lá, que ao final da palestra, a Judite ela vai responder tudo, caso dê tempo, né? E caso você ainda não tenha realizado a inscrição, basta acessar o link que está aqui na descrição do vídeo, e é bem rapidinho, você fazendo a inscrição já tem acesso lá ao canal do Discord. E, além disso, eu quero convidar vocês a nos acompanhar através das redes sociais, Python Brasil, e também nos marque com a hashtag PYBR2021. Toda a programação está no site 2021.pythonbrasil.org.br, que também está aqui na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Vamos agora ouvir a palestra Levando seus dados para passear, conhecendo a realidade por trás dos números. Boa palestra, Judite. Obrigada aí. Prazer estar aqui em mais uma Python Brasil, gente. Ano passado eu fiquei como ouvinte, e aí esse ano eu consegui me organizar um pouquinho, mais ou menos, para poder mandar essa palestra. Agradecer aí a organização do evento, antes de mais nada. Enfim, sei que vocês sabem que vocês são incríveis, mas nunca é demais falar o quanto que a organização dos eventos Python são sempre incríveis e sempre maravilhosos. Então, mais um aqui falando a mesma coisa, mais necessário. Antes de mais nada, eu vou começar com a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, o meu cabelo nesse momento está mais escuro porque eu pintei há alguns dias. Eu estou usando uma camiseta branca, que é inclusive da Palette DF, não está aparecendo muito, mas é uma camiseta muito bonita. Atrás de mim tem umas plantinhas em cima de uma prateleira que na minha cabeça ia ficar super ornando, mas aí depois que eu liguei a câmera eu falei que eu pensei que poderia estar no fundo branco, mas tudo bem, elas estão aqui. E é isso. Vamos começar aqui com a palestra. Eu estou aqui, deixa eu só colocar para apresentar. Tá, beleza. Só para ter uma ideia que se tá bonitinho, tá tudo certo, né? Pois bem,
Bem, como vocês que estão assistindo, vocês que estão assistindo esse vídeo já puderam dar uma olhada no título, né? A ideia aqui é entender como levar os dados que a gente analisa e que a gente descobre para passear, para dar uma volta por aí. E com isso conhecer o que está por detrás dessa numerária e dessas informações. Bom, antes de mais nada, né, a Geisa já me apresentou. Meu nome é Judite Cipreste, eu sou repórter, eu sou jornalista, eu não sou programadora, eu sou jornalista e eu programo. No Metrópolis, eu sou repórter de dados, então, basicamente, essa descrição que a Geisa falou de ser uma entusiasta, eu levo isso para a minha vida porque eu acredito muito que programação ela é uma ferramenta, e ela é uma ferramenta para mim no meu trabalho, que é ser jornalista. Então, eu acho que esse é um ponto importante até para entender um pouco do que vai vir aí nessa palestra. Eu também sou diretora executiva e cofundadora do Colaboradados. O Colaboradados ele é uma iniciativa open source, que a ideia é entender um pouquinho mais sobre o que é dados abertos, governamentais, o que é jornalismo de dados, isso tudo de uma forma colaborativa e gratuita. Convido vocês depois a dar uma olhada lá. Tem tutoriais, tem textos, tem artigos, enfim, tem uma infinidade de coisas lá que podem ajudar quem está aí entrando nesse meio ou quem já está. E também sou apresentadora do podcast Coluna 7, que é um podcast que fala sobre jornalismo de dados. Então, a gente entrevista pessoas do meio, a gente tenta entender um pouquinho mais sobre o que é o jornalismo de dados, e isso no Brasil. Então, assim, já tem iniciativas sobre jornalismo de dados em outros países, podcasts do tipo, e aí, né, trazer para cá e falando português, né, tentando desmistificar e fazer uma linguagem mais fácil, a gente tem aí o Coluna 7. Mas, enfim, antes de mais nada, para começar essa palestra, eu achei que era muito importante, nesse negócio de dados e tal, falar sobre fanfic. Calma que eu já vou explicar de onde que está vindo isso. Mas eu acho que é necessário para a gente dar uma introduçãozinha sobre como, afinal de contas, a gente vai levar os nossos dados para passear. Então, para quem não sabe o que é uma fanfic, nada mais é do que uma narrativa, né? Uma história, uma ficção, que ela é geralmente escrita por fãs e que utilizam de personagens ou histórias de um trabalho que já existe. Então, eles escrevem uma nova história tendo com base uma coisa que já existe, uma história que já existe, né? E para quem aí não sabe o que é fanfic, fanfic é isso. Essa descrição bem curtinha aí. E aí, eu trouxe um exemplo, né? Tá, beleza, fanfic é isso, mas na prática, o que é uma fanfic? E aí, eu pensando sobre como eu poderia trazer um exemplo que todo mundo conhece, né? Sobre o que é uma fanfic, me veio na cabeça um filme que ele é assim, tão relevante para o cinema, e ele ficou tão conhecido e todo mundo falava dele, né? Assim, ficou bem famoso, bilheterias aí cheias e, enfim, que é 50 Tons de Cinza, né? 50 Tons de Cinza, para quem não conhece, é um filme para adultos, e conta a história aí de um relacionamento entre essas duas pessoas aí, a Anastasia e o Mr. Grey. Enfim, eles têm uns hábitos peculiares, ele, né, no caso, ele tem uns hábitos peculiares, etc. Mas é um filme para maior de 18 anos, que fala sobre, basicamente, um jeito de ter um relacionamento.
Mas, assim, no final das contas, ele é um exemplo de uma fanfic, porque ele surgiu de uma obra literária muito famosa, que vendeu muitos livros, que também teve filme e que fez a cabeça de um monte de gente, que é Crepúsculo. Então, caso você não saiba, você que está assistindo essa palestra, caso você não saiba, sim, 50 Tons de Cinza foi feito por uma fã que era um fã de Crepúsculo e basicamente ela se baseou, fez ali umas histórias, inventou umas narrativas e acabou criando essa outra história que foi um sucesso. E aí aqui eu deixo meus parênteses, eu não estou julgando a qualidade da obra, mas foi um sucesso e teve aí o seu público, tem até hoje. Então, para quem gosta aí, eu não estou atacando, e para quem não gosta, assim, foi um filme e foi um livro. Então, assim, eles são exemplos muito bons de uma história que veio e uma fanfic que veio depois. E assim, né, beleza, a gente está falando aí sobre esses dois filmes, e se a gente quiser continuar ainda nessa coisa de casais e falar de fanfics, existe também uma outra fanfic que, confesso, eu acho divertida, que é a fanfic que Faustão e Selena Gomez tiveram relacionamento. Eu espero que todo mundo esteja rindo. Eu acho que essa é a questão de você estar apresentando na tela de computador sem o público, né? Eu não sei se está divertido, eu espero que esteja, porque toda vez que chega nessa parte, eu rio sozinha. Mas existe uma história, claro, falsa, é mentira, é uma brincadeira, é uma zoação, de que Faustão e Selena Gomez tiveram um caso, e, enfim, como vocês podem ver, é um casal bem... Ninguém imagina. Então, é uma fanfic que, enfim, as pessoas brincam, o próprio Faustão já brincou com relação a isso. Então, isso tudo para exemplificar o que é uma fanfic. Então, eu trouxe aqui de novo, a gente viu a descrição lá no começo, para tentar entender o que é, e agora, depois dos exemplos, a gente pode voltar a ele para tentar entender alguns pontos-chave dessa descrição. Então, assim, fanfic, novamente, ela é uma narrativa ficcional, escrita e divulgada por fãs que utilizam uma história ou personagem de um determinado trabalho já existente. Então, aqui eu destaco as palavras ficcional e existente, porque elas vão permear toda essa apresentação e toda a ideia final do que é você entender o que está por detrás dos seus números. Por quê? Porque no meu trabalho, né, eu sou jornalista, então o meu trabalho hoje numa redação é basicamente ter em mãos algumas informações e ir atrás que essas informações se esclareçam por meio de dados. Ai, Jesus Cristo, meu me apareceu daqui, eu não sei se apareceu para vocês, mas peraí. Enfim, não sei se apareceu, mas era uma propaganda aí de roupa de cama. Pois bem, vamos voltar. Então, hoje eu trabalho basicamente com isso. Então, às vezes eu recebo uma informação e tento comprovar ela por meio de números, né? Às vezes alguma fonte passa fala alguma coisa, olha, Judite, se eu fosse você, tem isso. E aí a gente tenta comprovar isso, né? Por meio daquilo que é, como posso dizer, um fato, né? Dados. Então, a gente tem provas fotográficas, a gente tem provas quando alguém grava um vídeo mostrando, e a gente tem provas que são números, né? Aqueles números embasam a nossa informação. Então, basicamente, hoje o que eu faço no jornal é isso. E, claro, indo atrás desses dados, eu acabo usando programação Python e análise de dados para poder mexer, enfim, em bases de dados grandes, poder fazer correlações e etc. Então, esse é o meu trabalho hoje dentro do jornalismo. E por que eu estou falando sobre fanfics e agora eu estou falando sobre dados? Porque
no final das contas, como a gente tem um dado na nossa mão que vem de uma análise que nós fazemos, esse dado ele é uma informação. E por mais que alguém chegue no nosso ouvido, e assim, quando eu falo da minha rotina de jornalismo, a ideia não é que fique apenas no âmbito de reportagem, então ela está falando mais de jornalismo, vou fechar aqui a tela. Não, não é bem isso. Porque analistas de dados, pessoas que estão mexendo com dados o tempo todo, estão em todos os lugares, em todas, enfim, todos os meios e todas as categorias. Então, às vezes, você está dentro da sua empresa tendo que mexer num banco de dados daquela empresa para fazer uma coisa que não é jornalismo. E nem por isso você não vai precisar procurar o que está por detrás desses números. E entender isso não é uma coisa que... entender isso não é uma coisa que eu acho que é fácil. Então, por isso que entender também que não é tudo ficção e que, como está escrito aí, que com dados temos histórias reais, a gente precisa ir atrás desses dados. E a gente precisa ir atrás dessas histórias. E a gente precisa levar esses dados para passear. Esses dados que nós analisamos, esses dados que alguém chega no nosso ouvido e fala que tem, aí a gente descobre que tem, mas e aí? A gente publica assim? A gente mostra para o nosso chefe assim? A gente não vai procurar entender o que está por detrás daquele número? Então, trouxe aqui alguns exemplos para não ficar tanto na explicação, e acho que pode ficar um pouquinho mais claro do que é, enfim, você colocar uma coleirinha lá no seu dado e levar ele para dar uma voltinha. Essa matéria foi publicada junto com o meu colega Galtieri lá no Metrópolis, e essa matéria ela é um exemplo do que é você levar os dados para passear. Por quê? Tudo começou quando eu queria ver, né? E aí, usando programação, usando análise de dados, tive uma ideia, fui atrás daquela informação. Foi tentando entender ali qual era a cidade do país onde a Covid tinha, enfim, infectado mais pessoas, tinha contaminado mais pessoas, né? Então, a gente ali meio ali saindo, né, em junho desse ano, meio ali saindo um pouquinho da segunda onda que a gente teve, infelizmente, da pandemia, eu fui atrás dessa informação e descobri que era essa cidade, Porteirão, no interior de Goiás. E é uma cidade muito pequena, ela tem menos de 4 mil habitantes. E, assim, é curioso, foi um fato curioso, eu achei aquilo ali meio estranho e tal. Só que eu poderia ter parado essa matéria aí. Eu poderia simplesmente ter feito uma matéria onde o título seria cidade com mais pessoas que foram infectadas pela Covid, é Porteirão, no interior de Goiás, aqui os números. E isso. Talvez ali mandar um e-mail, ligar para o prefeito e isso. Poderia ter sido publicado assim. E ela estaria certa, estaria correta, mas ela estaria sem um detalhe que a gente só descobriu porque o meu colega Gautieri, ele foi até Porteirão, no interior no interior de Goiás. E ele descobriu, assim que ele chegou na cidade, a primeira coisa que ele me manda é que quando ele chegou na cidade existia um outdoor bem grande na entrada e existia um outro outdoor bem grande na saída com imagens do presidente e de apoio ao presidente. Então, a gente não teria essa informação se a gente não fosse lá, mas essa informação também, né, o que ela diz? Bom, quando a gente conversa com o prefeito e a gente conversa com todos os funcionários da prefeitura, vamos no hospital que tem lá, no posto de saúde, conversamos com as pessoas que estão passando
O que a gente escuta é que, basicamente, as pessoas de Porteirão, naquele momento, elas acreditavam muito de que a Covid ela era uma gripezinha, né? Essa é a fala do prefeito. E basicamente é isso. As pessoas acreditavam que a Covid-19 era uma gripezinha e elas não se cuidavam, o que era muito lamentado por todo o pessoal da Secretaria de Saúde, da Prefeitura, porque basicamente você não conhecia nenhuma família que não tivesse sido contaminada pela Covid. Ainda bem, as mortes não eram muitas na cidade, mas levando em consideração aí que a cada 10 moradores do município, né, de cada 10 moradores, 4 tiveram Covid. Então, assim, pensar que uma cidade de menos de 4 mil pessoas, né, estava ali com algum problema sanitário seríssimo, e a gente só descobriu que a gente conseguiu conversar com as pessoas, a gente conseguiu ir até lá e, enfim, levar os dados para passear, né? A gente também descobriu que as fiscais que iam nas casas, né, as moças que iam até as casas das pessoas entender se elas estavam bem, fazer aquela questão da saúde da família, elas eram super maltratadas. As pessoas maltratavam tanto essas pessoas que muita gente saía e eles tinham dificuldade de contratar fiscais porque ninguém queria ser maltratado pela população, porque as pessoas acreditavam que era tudo, enfim, que a pandemia não existia e que era realmente uma gripezinha. E aí eu até destaco aqui uma fala do prefeito, que ele falou para a gente, para a nossa reportagem, que ele falou, se o nosso líder maior, que é o presidente, age como se fosse brincadeira, quase 500 mil mortes no Brasil, fica difícil. Tivemos 22 mortes em Porteirão, se a vacina tivesse sido antecipada, teríamos menos da metade. Isso foi quando a gente tinha 500 mil mortes no Brasil. Hoje, infelizmente, a gente já tem mais de 600 mil mortes. Enfim, é uma reportagem onde a gente descobre aí que pessoas estavam adoecendo e morrendo e dando como justificativa de não se cuidarem falas do presidente e atitudes do presidente. Então, foi uma coisa que a gente só descobriu estando lá. E, enfim. Um outro exemplo que eu trago é um exemplo muito emblemático e mais antigo. Não foi uma reportagem que eu fiz. Na verdade, foi uma informação que o TSE divulgou em 2016 com relação ao levantamento que eles tinham feito, cruzando dados de beneficiários do Bolsa Família que teriam doado dinheiro para campanhas políticas. Né? A gente, não sei se, enfim, todo mundo sabe, mas a gente tem uma base de dados de beneficiários do Bolsa Família e a gente também tem a base de dados de quem doa para campanhas. Então, em 2016 foi feito esse levantamento pelo TSE e foi divulgado em muitos lugares. Então, esse print é da própria página do TSE. Enfim, todos os jornais deram na época. Então, assim, só para exemplificar, muita gente dando, olha que absurdo, os beneficiários, não sei o que e tal. E, como vocês podem ver nesse canto aí de direito, espero que seja o direito, com esse título, beneficiário do Bolsa Família doou 75 milhões nas eleições. Essa era uma informação que estava desse relatório do TSE e que, enfim, né, veio de uma entidade governamental, né? E todo mundo saiu publicando, né? Todos os jornais saíram publicando, porque a gente, né, crê, né, vindo do governo, assim, né, uma informação governamental, uma nota, né, a gente dá, né? Só que o que se descobriu depois
é que era um erro. Essa pessoa, que eu não vou... enfim, tinha até umas matérias com a foto dela, e eu acho que, enfim, não é o caso de se procurar a pessoa, mas ela foi lesada porque ela jamais doou 75 milhões. Ela era usuária, sim, do Bolsa Família, e ela tentou, sim, ser candidata a vereadora lá em Pernambuco. Só que essa mulher, ela, na realidade, ela recebeu R$75. É isso. Ela não doou, ela recebeu. E ela não recebeu 75 milhões, ela recebeu R$75. E isso tudo foi... enfim, depois soube-se do erro, o próprio TSE disse que havia errado no levantamento, mas o nome dela e as fotos dela, claro, as pessoas foram atrás, né? As fotos dela foram publicadas, as pessoas foram atrás para mostrar, olha, que absurdo, enfim, aquela coisa toda que a gente já conhece. Mas essa moça, na verdade, ela tinha recebido R$75, ela tinha digitado errado. Ela tinha colocado muitos zeros ali e acabou que esse 75 virou 75 reais, virou 75 milhões de reais. Enfim, trago esse exemplo para mostrar também que tem um outro lado, né? Que é o lado não confiar tanto assim, né? Naquelas informações, por mais que pareçam sérias, porque vieram de um lugar sério. Então, trago esses exemplos aí, e eu acho que agora talvez tenha ficado mais claro da importância da gente tentar entender o que está por detrás dos números. E levando em consideração isso tudo, o que a gente precisa para levar seus dados para passear. A gente precisa de passagem aérea, a gente precisa de passagem de ônibus, para a gente poder ir para Porteirão. Olha, o jornalismo, eu acredito que seja... Ai, Jesus! Uma mosca. Desculpa. Mas uma mosca acabou de zumbir no meu ouvido e eu levei um susto. E agora tem um carro de som aqui na minha janela. Mas são coisas das palestras online. Pois bem, então a questão de como levar os dados para passear, né? O que a gente precisa no final das contas? É passagem aérea? É passagem de ônibus? O que a gente precisa para levar? É conhecer pessoas? Então aqui eu fiz uma série de checkpoints, assim, vamos dizer, do que a gente efetivamente precisa para levar nossos dados para passear. A primeira delas é se desprender de crenças. E aqui a gente volta a história de ficar inventando histórias, né, na nossa cabeça, quando a gente olha um dado. Porque aquele dado, ele pode sim parecer uma coisa e a gente está fielmente acreditando porque A mais B é igual a C, e não é bem assim. Então, a gente precisa olhar para os nossos dados e analisá-los de uma forma cética, analisá-los de uma forma sem uma pré-conceitualização do que eles podem estar representando. E isso tem muito a ver com duvidar daquilo que é padrão, duvidar daquilo que é o óbvio, principalmente no jornalismo, mas assim, como eu falei antes, isso em qualquer área que mexe com números. É duvidar daquilo que é óbvio, é não olhar um dado que diz que A é igual a mais B e falar assim, eu sabia, eu sei por que é A igual a mais B, sem perguntar para as pessoas. Então, isso vai desde o jornalismo até uma pesquisa que você faz dentro do seu ambiente de trabalho com seus colaboradores e todos eles respondem, olha, sei lá, gosto muito do home office, não quero voltar para o escritório. Então beleza, vou me desfazer aqui do meu escritório e todo mundo fica em casa. Tá, e por quê?
Qual é a justificativa? Existe alguma coisa que tenha no home office que não tenha no escritório, que talvez se tivesse no escritório, as pessoas iam gostar mais de ir para o escritório? Ou ao contrário também? Então, assim, isso é só um exemplo do que essa discussão é. Não é só no jornalismo, não é só na hora de fazer reportagem. É no hábito de tentar entender o que está por detrás daquele número. Então, sair daquilo que é padrão é muito importante e ouvir outras pessoas. Ouvir as pessoas que estão à sua volta é uma coisa muito importante. Mas se for uma equipe fazendo a mesma coisa, é muito capaz de que todas as pessoas dessa equipe tenham ou imaginem coisas parecidas. Então, sair daquela cápsula, sabe? Explodir aquilo e tentar entender, conversar com outras pessoas é extremamente importante. É extremamente, assim, entender realmente o que está por detrás daquela informação. É não ficar numa bolha e ficar, às vezes, até num processo onde você fica remoendo aquela ideia. Então, você fica, sabe, é aquilo. E, às vezes, não é aquilo. Quantas vezes você participa de e volto a repetir um exemplo de uma pesquisa de colaboradores, por exemplo, para saber se está todo mundo satisfeito dentro de uma empresa. Quantas vezes a gente já não respondeu esse tipo de questionamento e nada mudou? Ou quantas vezes a gente já respondeu e aí o chefia vinha e dava alguma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que a gente precisava e o ambiente continuou péssimo. Eu digo isso porque eu já passei por essa situação, então foi uma pesquisa onde a gente fez para saber se as pessoas estavam satisfeitas. Ninguém estava satisfeito, a avaliação foi péssima dentro dessa empresa onde eu trabalhava. E aí a justificativa que, no final das contas, a chefia veio falar aquela coisa toda, reunião, pá. E aí a chefia já chegou com uma ideia, então vocês provavelmente querem isso. E aí é aquela coisa, né, chefe, hierarquia, as pessoas ficam com medo, né? Eles não respondem direito o que quer, no final das contas era que queriam que trocasse a chefia mesmo. E o que elas receberam foram divisórias de plástico entre mesas para conter a Covid-19. Então, trago esse exemplo aí para, né? Vai que alguém aí tenha passado por algo parecido. E, por fim, não criar fanfics para seus dados, né? A gente não está aqui para tentar criar 50 tons de dadinhos, sabe? Em cima de uma análise que a gente fez. A gente está aqui para procurar histórias e para procurar as narrativas que estão por detrás dessas informações. Porque isso pode ter consequências muito ruins, no caso do jornalismo, até para a sociedade. Então, assim, é muito importante a gente não criar fanfics, por mais doidas e legais e fabulosas que possam ser. A gente não deve criar fanfics com coisas que são fatos. E, como eu disse, isso não é só jornalismo. É entender a realidade que você está. Foi isso. Quem quiser me seguir, eu botei o Twitter aí, quem quiser trocar uma palavra depois. Eu espero que essa palestra tenha sido útil e tenha, enfim, levantado alguns questionamentos aí para o pessoal da análise de dados, pessoal do jornalismo também, que está entrando nessa área, ou, enfim, só quem está aí lidando com algumas informações, às vezes gostaria de pensar bastante, ser criativo e esquece de abrir a janela, ou então ver se está um sol, colocar uma coleirinha no dadinho e levar para passear. E é isso. Não sei o que eu faço agora, eu não sei se eu desligo, fecho. Oi, Ju, boa palestra, viu? Parabéns. Obrigada. Eu tenho aqui 2 perguntinhas que fizeram. O Dino perguntou: pode comentar sobre a fake news geradas por bots no Twitter e sobre os dados da Pandora Papers, como filtram tantos dados?
Tá, acho que são duas perguntas diferentes, né? A primeira é: pode comentar sobre a fake news geradas por bots no Twitter? Tá. Bom, eu acho que nesse caso, enfim, a gente já tem informações de que esses sistemas de mensagens automáticas e automatizadas, às vezes, por uma palavra-chave que alguém posta no Twitter, a gente já tem informações de que isso é sistemático e de que isso é feito de uma forma para criar realmente caos, confusão. Então, assim, não tem, eu não vou mediar palavras, que no final das contas é para isso que serve esse tipo de dispositivo. Então, se eu publico algum tweet que tenha um certo político, e aí tem no meio desse tweet uma palavra negativa, aí o botzinho já vai lá, você que é não sei o que, não sei o que lá. Então, assim, o propósito desses robôs são basicamente criar tumulto. É um problema que a gente tem, é um problema que a nossa sociedade tem. E às vezes eu fico até pensando quando as pessoas falam que o problema que o jornalismo tem que enfrentar. Não é o jornalismo, é toda a sociedade, porque é isso, a gente está tendo que lidar com esse tipo de situação. Mas desde sempre também nós tivemos que lidar com a situação de gente inventando histórias. Só que, claro, agora a gente tem que lidar com isso de uma forma massiva, automatizada, onde cada vez mais isso é feito. Então, eu acho que assim, essa questão de você procurar veracidade nas suas informações vem mais de um lado de você derrubar essas fakes, né? Não acreditar, por mais que aquilo seja muito óbvio, muito assim, nossa, é claro que fulano ia falar isso, é claro que fulano ia provar isso. Eu sei, parece, mas você foi tentar ver se realmente é aquilo antes de você compartilhar, porque a partir do momento que, por mais que a sua cabeça tenha pensado, eu preciso que as pessoas vejam isso, esse absurdo, aí você compartilha uma fake news, uma coisa que não é verdade. Por mais que seja uma coisa, que seja alguém que você não gosta, você não quer mais que a pessoa se ferre, aqui, esse safado, esse pilantra, é mentira. Então, eu acho que entra um pouquinho nesse lado. E com relação a Panama Papers, eu não mexi com isso. O Metrópolis é um dos jornais que encabeçaram essa investigação aqui no Brasil. Quem fez foi o meu colega maravilhoso, super inteligente, Lucas Marquezine. Então, assim, mas ele entra nesse. Eu acho que essa investigação foi feita com jornalistas no mundo inteiro. Então, é o maior projeto jornalístico que a gente tem, enfim, todos os tempos. Muito foi utilizado de programação para poder fazer aquelas análises. Então, eu acho que o que eu posso comentar com relação a isso é a importância cada vez maior da gente ter essa interlocução entre áreas, essa desmistificação de que programação é só para o pessoal da TI. Enfim, eu acho que sobre isso eu posso comentar isso. Tem mais duas perguntinhas aqui, ainda Ai, tem gente, um tempinho. Como um profissional da área de dados pode levar os seus dados para passear? Ou isso seria um trabalho para pessoas mais focadas no negócio? Tá. Quando você fala pessoas de dados, eu imagino que você esteja falando como pessoa que está aí analisando dados. Então, assim, eu não quero colocar na caixinha de pessoas que estão analisando dados numa empresa sei lá, de empréstimo, de jornalismo, uma pessoa que analisa dados, né? Eu acho que todos nós podemos, e essa é a ideia dessa palestra, todos nós podemos duvidar de dados, dos nossos dados. E aí, quando eu falo duvidar dos nossos dados, não é duvidar do nosso trabalho. Não é refazer a análise várias vezes. Você pode até fazer, né? A gente pode estar aí, repetindo a nossa análise. Mas a ideia aqui é entender que, beleza, a gente faz a nossa análise, a gente faz o melhor código, olha que código maravilhoso, olha que apresentação linda que eu fiz de slides para apresentar para o meu chefe, Só que a gente não foi atrás para entender se aquela informação é aquela ali mesmo. Então, assim,
Apresentando resultados numa reunião para a chefia. Olha, nossas vendas aumentaram X, aqui analisei, aumentou mais no objeto vermelho, não sei o quê. Você por acaso foi atrás de alguém para tentar entender por que aumentou? Aquilo ali pode ser assim, o que você precisava para você alavancar seu negócio, para você poder entender o que está acontecendo, se está numa situação ruim. Então, assim, a ideia aqui dessa palestra, quando eu pensei nela, era assim, dar aquele estalo na cabeça das pessoas e falar assim, cara, pergunta, manda um e-mail, um telefone, sabe? Um questionário. Tenta entender um pouquinho, porque você pode se surpreender, pode ser melhor para você, ou pode mostrar que sua análise está errada. Então, mais ou menos por esse caminho aí. Não sei se eu respondi a pergunta. Ainda tem mais uma, só para finalizar, que o tempo já está Tá bom. acabando. Eu gostaria de saber se tem um crivo para conseguir dados confiáveis, uma vez que até esses podem ser fabricados. Olha, eu não sei quem perguntou, mas essa pergunta é incrível. Não que as outras não fossem, tá, gente? Mas essa pergunta, eu acho que, assim, principalmente, e agora eu tô falando, né, do jornalismo em especial, principalmente a gente que trabalha no jornalismo e que a gente tem essa responsabilidade gigante de tá publicando, tá informando as pessoas, procurando autoridades, enviando e-mails, telefones, indo atrás de alguém que passou por essa situação. Então, assim, o trabalho é gigante. E é um trabalho que é gigante com uma responsabilidade maior ainda. Porque é a responsabilidade de levar informação para as pessoas. E as pessoas vão ler aquilo e vão comentar para outras. E aí vão, sabe, perpetuando aquela história. Então, assim, com relação a dados públicos, a gente até passou por essa situação agora na pandemia com a retirada de dados do portal do Ministério da Saúde com relação aos infectados e mortos. Então, assim, a gente teve vários problemas com relação a isso e eram dados governamentais. Então, assim, eu acho que a gente sabe dessa situação, a gente sabe do que a gente está passando com relação ao oferecimento de informações por via de entidades públicas. A gente sempre teve esse problema, essa que é a verdade, a gente sempre teve esse problema, o jornalismo sempre teve que, peraí, mas essa informação é aqui mesmo, por que deu isso? A gente sempre teve que fazer isso. A gente está sofrendo um pouco mais com isso hoje, acredito eu, por uma questão também que a gente está tendo aí de política, né, de estar sobrecarregando, de certa forma, o trabalho do jornalismo. Mas eu acho que, assim, o primordial é que, beleza, você vai sempre na fonte oficial, sempre. É melhor você ir na fonte oficial do que você ir em fontes aleatórias. Mas não é por isso que você não vai levar seus dados para passear. Então, assim, eu acho que para responder essa pergunta beleza, a gente tem os dados oficiais, está lá o Ministério de não sei das quantas, que está divulgando aquela base de dados. Show! Mas aquilo ali precisa ser interrogado. Aquilo ali precisa que você dispense um tempo com relação a isso. Então, independente do dado, acho que essa é a questão. Independente se ele é super confiável porque ele é do governo, ou se ele é um dado que foi passado por uma pessoa X, não custa. Realmente assim não custa. É uma questão que vai além do, eu acredito eu, de perdeu tempo. Isso aí, claro que é isso daí. Não, deixa eu ver, tá? E aí você só descobre depois, quando alguém levantar a mãozinha e falar, olha, isso aí que você postou aí não era bem isso aí, não. Então, vamos evitar esse trabalho. Vamos fazer as coisas bonitinho. Eu acho que é por aí. Ó, terminei 19h45. Olha aí, no tempinho certo. É isso, todas as perguntas foram respondidas, todos estão agradecendo aqui, parabenizando. E eu queria deixar avisado, né, vocês que tiverem mais algumas perguntas para fazer, pode deixar lá no Discord, nessa mesma trilha, que a Judite ela vai responder todas. E eu também queria convidar vocês a assistir a palestra Relâmpago, que vai ser no mesmo link do Keynote.
Todas as palestras dessa trilha já finalizaram agora, e a próxima, que são as palestras relâmpagos, vai começar às 19h50. E é isso, pessoal. Queria E agradecer a assistam, porque essas Judite. palestras são geniais, gente. São geniais. Muito top. Obrigada, Judite. Obrigada também, pessoal, Obrigada, pelo tempo de Geisa. Obrigada, vocês. Obrigada, Tchau, Carla. tchau. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada.